Boa noite. O assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, foi um dos destinatários dos e-mails enviados pelo ex-delegado da Liga, Nuno Cabral, com dados sobre a vida privada de alguns árbitros. Em causa está o árbitro Hugo Miguel, que dirigiu a última final da taça entre o Benfica e Vitória de Guimarães, e ainda Paulo Costa, que deixou a arbitragem em 2010 e é membro do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Esta é uma notícia exclusiva do Correio da Manhã, à qual vamos voltar já daqui a pouco com detalhes exclusivos mais à frente nesta edição do Golos. Para já olhamos para a Seleção Nacional, que está nas meias finais da Taça das Confederações. Portugal goleou a Nova Zelândia por 4-0, com golos de Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, André Silva e Nani. No terceiro lugar, com 3 pontos, enquanto a Nova Zelândia não conseguiu pontuar. Amanhã, Portugal fica a conhecer o adversário nas meias finais. Será o segundo classificado do Grupo B, onde continua tudo em aberto entre as 4 seleções. A Alemanha e o Chile têm 4 pontos, os Camarões e a Austrália têm 1. Amanhã, a Alemanha defronta os Camarões e o Chile joga diante da Austrália. 1 ponto basta a alemães e chilenos para confirmar o apuramento. Em caso de igualdade entre duas ou mesmo as 4 seleções, a diferença de golos é o primeiro critério de desempate. Fernando Santos realçou o mérito da Seleção Nacional nesta goleada. Ainda assim, o selecionador admite que a Nova Zelândia criou algumas dificuldades à equipa portuguesa. Há mérito, um grande enorme mérito dos meus jogadores. O Rui Patrício fez uma boa defesa, a minha equipa esteve bem e, portanto, há que dar os parabéns aos meus jogadores, mas a equipa da Nova Zelândia provou, na realidade, que é uma equipa com capacidade, com grande espírito. Sabíamos isso, nós conseguimos controlar isso. Mas aquele primeiro início da segunda parte foi na realidade complicado. A equipa da Nova Zelândia criou ali 1 ou 2 situações realmente de perigo. A fazer um golo, o jogo tinha ficado muito complicado, e seria depois uma luta constante, e também isso é importante em termos depois do resultado final e daquilo que pode representar ou não. Cristiano Ronaldo não está preocupado com o adversário das meias finais, que só será conhecido amanhã. O capitão está confiante na qualidade da Seleção Nacional. Realçou ainda que Portugal fez um bom jogo frente à Nova Zelândia. Queríamos ganhar, queríamos fazer logo o resultado na primeira parte, fiz o que conseguimos, fizemos 2 golos importantes e depois na segunda parte fizemos mais 2, acho que a equipa esteve bastante bem, num campo difícil, a relva não estava muito boa e era difícil jogar melhor do que jogamos, por isso estamos contentes, passamos à semifinal, que era o nosso objetivo, e estamos todos de parabéns. O objetivo era passar, e sabemos que a equipa que nos tocar será extremamente difícil, porque as 2 equipas são excelentes e por isso temos que nos concentrar em nós, temos uma boa equipa. É com a Seleção Nacional que abrimos a conversa esta noite nesta edição do Golos. Comigo tenho José Manuel Freitas, Fernando Mendes, Paulo Futre e José Calado. Uma boa noite aos 4. Mais um golo para Cristiano Ronaldo. Já lá vão 75 em 142 jogos. É um registro impressionante. José Manuel Freitas, e com o capitão da seleção nesta forma, tudo se torna mais fácil para a seleção. Tem sido esse o segredo, em particular nesta Taça das Confederações? Mariana, boa noite aos meus queridos companheiros, aos seus telespectadores. É com o Ronaldo, é sempre mais fácil, o Ronaldo bem, é sempre mais fácil para Portugal contra qualquer seleção. Os números dele são impressionantes, é já o segundo melhor marcador da Europa de seleções, está a 9 golos de Puskás, a pedido do Paulo Futre, também a 2 do Pelé, mas o Pelé não é desta guerra, porque não é da Europa. Depois são 861 jogos na carreira, 604 golos, são números... E só para dar aqui uma nota, que eu fiz umas contas, toda a gente dizia, em certa altura da época, o Ronaldo está a marcar poucos golos, entre Real Madrid e Seleção já vai em 60. Se tivermos em conta que ainda faltam 2 jogos, pode ser que esta marca suba, e eu espero que suba. E, portanto... Ronaldo aparece nesta fase da época. A melhor época, se calhar, dele, não. Das melhores, não, das melhores. Não, 60 gols. Não, tem aqui uma melhor em que marcou 64. 2011, 2012. São só pormenores. Mas talvez tenha tido mais 10 jogos, não é? Sim, são só pormenores. Jogos não jogou. Sim, também, mas se calhar se tem jogado esses jogos todos, também não estava, se calhar não estava tão bem. E, portanto, acho que o Zinedine Zidane, que é verdade que geriu bem
a competição do Ronaldo este ano para o ter em forma na fase final da época para ganhar o campeonato e ajudar na Liga dos Campeões. Eu percebo, mas Portugal também beneficiou com isso. E, portanto, está a acontecer aquilo que na minha cabeça sempre foi a minha leitura. Portugal favorito a poder ganhar a Taça das Confederações. Quem disser o contrário está-se a enganar. A equipa é forte, tem muitas soluções, tem o capitão a liderar, o selecionador fez hoje uma boa rotatividade na equipa, há vários jogadores em bom momento de forma e, portanto, é olhar para o futuro com grande esperança. Eu continuo a acreditar, e sem querer exagerar muito no meu otimismo, que Portugal tem tudo para poder ganhar a Taça das Confederações, ou pelo menos lutar por ela. Nós antigamente também tínhamos equipas, e tivemos equipas fantásticas, que tinham condições para lutar e depois não conseguiam. Esta tem condições para lutar e para ganhar, que isso é o mais importante. Porquê? Tem um capitão fantástico, não vale a pena. Não estou a menosprezar os outros futebolistas. Acho que o Bernardo Silva é um jogador fantástico. Acho que o André Silva também. O Patrício, o Pepe, o William Carvalho, o Adriano. Há uma série de grandes futebolistas, mas Ronaldo é a nata da nata, como se costuma dizer. Também achas, Fernando Mendes, que com o Cristiano Ronaldo nesta forma Portugal tem todas as condições para vencer esta Taça das Confederações? Tem, mas é um jogador que nas vezes não, na grande maioria das vezes que joga, quando Portugal precisa dele, sendo raras exceções, quando precisa ele aparece. Pois com uma pontinha de sorte tinha feito 3 gols. Na primeira parte, salvo erro, as 3 jogadas de perigo nossas foram ele. Faz duas cabeçadas atrás. Foi ele. Está nos golos, é sempre um jogador importante e neste momento de forma que ele atravessa tudo pode acontecer. Mas acho que há aqui uma coisa que o Zé disse que é importante. Não só o Cristiano Ronaldo, mas parece-me que estão reunidas as condições para aqueles jogadores que nós temos, quando se fala que nós já tivemos grandes seleções, mas não me parece que tivéssemos uma grande seleção com tantas soluções. Eu acho que nós tivemos grandes jogadores. Grandes jogadores. Não era, e não tinhas a tantos. nível coletivo a seleção não era tão forte. Claro, e não tinhas tantos. Tu repara, hoje, tu antigamente olhavas, olhas, por exemplo, para o lateral esquerdo. Quantos laterais é que nós temos? Lateral direito. Lateral direito tens N deles. Tens o Cédric, tens o Nelson Semedo, tens o João Cancelo. Temos soluções que raramente nós tínhamos. Era sempre praticamente os mesmos jogadores a jogar. Agora não. E basta olhar também para a seleção de sub-21 para perceber que o futuro da seleção nacional está assegurado. José Calado, hoje também destaque para a estreia de Nelson Semedo. Notaste algum nervosismo no jogador nesta fase em que também muito se tem falado sobre o futuro dele? Entre aspas, notei que ele estava mais recatado. O Nelson geralmente é um jogador muito mais ofensivo, mais atrevido. Primeira partezinha. Mais atrevido. Notava-se que ao início queria fazer tudo bem, sem comprometer. Acima de tudo queria cumprir. Mas de qualquer maneira, eu acho que o futuro de Portugal está assegurado, que eu gostava de ver entrar a jogar a titular. Porque tem jogado 15 minutos, 10 minutos, cá o Gelson Martins. Acho que pela temporada que fez, acho que já merecia também. Porque o Fernando Santos está a fazer uma coisa muito boa, que é a gestão de esforço por parte de todos os jogadores que estão presentes, porque sabe que a temporada foi longa para vários jogadores. Em relação ao Pizzi, também esperavas vê-lo jogar mais minutos? Sim, mas o Pizzi entrou... Nós temos que ver que o Pizzi, na posição onde joga, e principalmente no sistema em que Portugal se apoia e onde Fernando Santos gosta de jogar nesse sistema, é mais complicado um jogador como o Pizzi se calhar estar em campo. Entendo que o Pizzi esteja no banco, porque geralmente Portugal, naquele sistema que joga, além de William ou Danilo, tem que ter também um jogador que pressione bastante. E nesse aspecto, eu acho que o jogador ideal para aquele meio campo, e principalmente no sistema em que Portugal joga, para mim, é William Carvalho e Adriano Silva. Porque além da saída de bola que o William tem, que é uma saída, a meu ver, mais positiva do que Danilo, depois a pressão que o Adriano consegue manter nos seus adversários na zona central é fundamental para que os jogadores da frente, principalmente, estejam mais frescos e não estejam tão preocupados com o aspecto defensivo. E nesse aspecto acho que o Adriano, para mim, neste momento, naquela zona do campo, acho que é o que está em melhor forma. E depois há um jogador que está a despontar e que me está a encantar, que é o Bernardo Silva. Mais uma vez ficou provado que na frente de ataque tem que haver um jogador como o André Silva para que Ronaldo possa ser o Ronaldo. Tem que haver uma referência no ataque. E o André Silva, nesse aspecto, mais uma vez, esteve soberbo. Acho que a seleção não fez um grande jogo a nível coletivo, mas acima de tudo valeu pela vitória, pela goleada, e eu estou da mesma opinião que o Zé. Somos favoritos à vitória final. Temos que assumir esse favoritismo. Somos favoritos, Paulo Futre.
Sim, deixa-me só acrescentar do tema do Cristiano, que eu escrevo amanhã também no Record. Como é que é possível? Porque isto não é um problemazinho que lhe está aqui em cima, né? Isto é um problema dos grandes, não é? Depois de ser... Se fosse comigo 14 milhões... O quê? Sim, mas 14 milhões para ele é lá, Zé. Mas 14 milhões, se estivesse na situação dele, para ti também não era nada. Zé, pá, aquilo não é. Não. Na situação dele aquilo é... Não é nada. Mas, o que está a cair, o que ele está a ouvir, pá, porque em Espanha está lá os artistas a dizer que ele vai ser condenado, isto é. Sim. Como é que ele consegue concentrar-se? É nisto é que ele é diferente de nós. Para jogar futebol e vai... O cardeal. Quem? Olha lá, eu imagino os inimigos dele... Não venhas com isso, com cardeais, nem missas, nem nada dessas coisas, só lá fica... Está a dizer que é nisto é que tu és forte, parece um cardeal. Não, é nisso é que tu és diferente de nós nesta... Parece um cardeal. Parece um cardeal. Não, estou a dizer, os inimigos que vá. Chama cardeal, homem. Isto é um bom nome, Zé, agora. Para a nova época. Lá, tu não ouviste isto, mano? Como é que lá estava a leste, não ouvi isto? Isto não gosto de dizer. Cardeal. Cardeal. Tu me chamas, como é que eles chamam? João Fagundes. Faz, está um nome. Tu Fagundes? Cardeal. Fagundes também está bem. Tifósia, por isso agora vais-me chamar Cardeal. Mas cardeal está bem. Cardeal, é Fagundes, ou que ele está. A forma como ele é eloquente, como ele está aqui a colocar estas questões para ele que lhe são caras dos jogadores, dos problemas dele, parece que ele vive aquilo e vive. Paulo. Para terminar. Que grande puxa-se. Isso, mas atenção, é verdade o que ele está a dizer. Não é fácil. Com problemas como o Ronaldo está. E ele manter aquela postura. Por isso ele é que é capaz, do seu estilo muito particular, de transmitir esta situação. Olha, eu não sou capaz de... Mas atenção, mas para terminar, não é um estilo. Não para chorar. Não é um estilo. Mas ao Paulo. Temos que ir aos e-mails, não é? Só para terminar. Só pode chorar, não é que falar nestas coisas. Imagina. Fazer o intervalo. Tifosi, é que os inimigos dele, que são muitos, pensavam, bom, o Cristiano vai fazer o ridículo, não é? Que é impossível um ser humano, como está, é nisso que ele é diferente. Sim. Isto é que ele é um imagina quando ele faz o golo na quarta-feira aos russos, os inimigos, este gajo não é humano. Vamos todos esperar que assim continue já nas meias finais da Taça das Confederações na próxima quarta-feira. Falta conhecer o adversário. Vamos fazer uma curta pausa nesta edição do Golos e já voltamos para olhar para os novos detalhes em relação ao caso dos e-mails e ao facto de agora aparecer o nome de Hugo Miguel e também de Paulo Costa neste alegado escândalo que envolve o Benfica. Até já. O assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, foi um dos destinatários dos e-mails enviados pelo ex-delegado da Liga, Nuno Cabral, com dados sobre a vida privada de alguns árbitros. Entre estes árbitros estão Hugo Miguel, que esteve na final da Taça de Portugal deste ano, e Paulo Costa, que deixou a arbitragem em 2010. O assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, foi um dos destinatários dos e-mails enviados pelo ex-delegado da Liga, Nuno Cabral, com dados sobre a vida privada de alguns árbitros. Em causa está o juiz Hugo Miguel, que dirigiu a última final da Taça de Portugal entre o Benfica e o Vitória de Guimarães, e ainda Paulo Costa, que deixou a arbitragem em 2010 e é membro do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. A informação foi apurada pelo Correio da Manhã, junto de fonte ligada ao processo, que já está a ser investigado pela Polícia Judiciária. Mas haverá outros visados. Na quarta-feira, o diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, Francisco Marques, noticiou que o diretor da BTV, Pedro Guerra, também recebeu e-mails sobre a vida íntima de árbitros, mas sem revelar nomes. Ainda assim, Francisco Marques afirmava que estes e-mails estavam relacionados com amantes e chegou mesmo a falar em valores de 200 e 400 euros cobrados por essas mulheres. Fonte oficial do Benfica assegurou que o clube está tranquilo em relação a este processo e que Paulo Gonçalves não respondeu a nenhum e-mail sobre a vida pessoal dos árbitros. A mesma fonte acrescentou que o computador do assessor jurídico será disponibilizado às autoridades que o entenderem. Foi ainda afirmado que os e-mails não provam nenhuma influência nem nas nomeações, nem nas avaliações por parte do Benfica. Fonte oficial da que são remetidas para as autoridades quaisquer suspeitas ou informações que possam configurar ilegalidades, irregularidades ou uma prática criminosa. José Manuel Freitas, o facto de Benfica ter recebido este e-mail em particular confere mais gravidade
a esta situação? É mais uma história tenebrosa do futebol português. É uma história tenebrosa, triste e que nos está a fazer caminhar, acho eu, se as entidades cíveis e desportivas não tomam uma atitude. Ontem eu assisti com muita atenção ao programa que foi feito aqui na CMTV e estou, na maior parte das vezes, de acordo em muitas coisas que o Calado diz. Eu também quero a investigação total disto, porque eu vou dizer aquilo que disse esta tarde. Eu continuo a achar que não há condições, em termos práticos, eu sei que isso não vai acontecer, mas não há, porque há aqui um clima de suspensão, há uma nuvem tóxica sobre o futebol português em que está toda a gente abrangida. Quem está de bem e quem não está. Quem troca mails e quem não troca. Mas devo dizer que no meio disto tudo há situações que me dão vontade de rir, como seja a dos bilhetes, com certeza já lá iremos, e vou aproveitar para fazer aqui um esclarecimento, porque eu esta tarde falei de uma situação que eu já tenho a informação e vou passá-la, que é a da Polícia Judiciária, a propósito da possibilidade de surgirem novos meios. Bom, o que eu apurei foi o seguinte: a Polícia Judiciária, na verdade, intimou o Futebol Clube do Porto a não divulgar mais meios de forma pública, nomeadamente na televisão. Se isso acontecer, vamos admitir que na próxima semana, isto foi a informação que eu colhi, vou dá-la conforme me foi fornecida para que não haja dúvidas nenhumas, porque eu calculo o que é que vai acontecer. Vamos admitir que na próxima semana é divulgado mais um e-mail. Quem o divulgar, neste caso o Futebol Clube do Porto, na pessoa do seu diretor de comunicação, incorre no crime de desobediência que pode dar até 1 ano de prisão. Mas aquilo que a Polícia Judiciária presume que possa acontecer é que, se houver mais mails, se eles forem difundidos antes do programa em qualquer órgão na internet, já pode, nesse programa, vir dizer... Ou seja, há forma de contornar esta situação. Essa exigência feita pela Polícia Judiciária. Eu espero, devo dizer com toda a sinceridade, eu não sei o que é que vai acontecer, não sei se vão aparecer mais mails, não sei se vão haver mais divulgações. Mas acho que já chega, é tempo, já há aqui matéria suficiente para incomodar o mundo do futebol, já há matéria suficiente para que a Polícia Judiciária possa investigar. O facto de algumas das pessoas que são visadas em todos os meios serem ouvidas pela Polícia Judiciária já é um passo importante. Agora, voltando aqui à tua questão, eu olho para o Dr. Paulo Gonçalves, que eu particularmente e pessoalmente nem conheço, mas considero como uma pessoa importante na estrutura do Benfica e realmente está demasiado exposto neste momento e, portanto, o que é que vai acontecer só a investigação o dirá. Agora, fico surpreendido, não é porque isto já atingiu proporções de tal forma e já se está a caminhar para um caminho da devassa que a mim me deixa... Eu acho que quando há questões do foro do futebol que possam implicar com algumas decisões e que sejam caras, eu percebo e aceito que elas sejam discutidas. Quando se entra num plano que resvala para a devassa, eu sou completamente contra, acho que não tem nada a ver com isso. E vou aproveitar para dizer aqui uma coisa que já disse esta tarde. Como está também a juntar-se neste momento o facto do Francisco J. Marques ser insolvente. Ele está insolvente, mas não é nenhum assassino, que se saiba, não é nenhum ladrão, não cometeu nenhum pecado, teve um azar na vida particular dele e está insolvente, mas isso não faz dele que seja um dos mais procurados pelo FBI. Portanto, tudo o que resvale para a devassa, eu sou contra e de que maneira? Zé Calado, o Benfica mostrou-se tranquilo porque disse que Paulo Gonçalves não respondeu a nenhum destes e-mails que continham conteúdos sobre a vida privada dos árbitros. Isso iliba de alguma forma o assessor jurídico ou continua a haver aqui uma suspeita, uma vez que recebeu esses e-mails? Para o português, isso, a partir do momento que há uma revelação de e-mails, sejam eles verdadeiros ou não, o clima de suspeição está levantado. Agora, há aqui uma situação. Há os dois processos. Há o processo que está a ser investigado pela denúncia anónima e há o processo pela queixa que o Benfica fez. E a partir daí, aquilo que o Zé estava a dizer, eu também acabo por ter essa informação, que publicamente, tudo o que seja e-mails denominados SL Benfica, porque está-se a incorrer na infração de segredo de justiça, certo? Agora, se há maneiras de controlar... Acho que há aquelas, pode haver aquela escapatória. Pronto, se há maneira de contornar a lei ou não, isso depois cabe ao Ministério Público, nesse aspecto, agir em conformidade. Agora, o que eu quero sinceramente, e acho que aqui o Benfica, independentemente do resultado
desta investigação e que eu espero que se apure rapidamente, e se não se conseguir apurar até começar o campeonato, que seja o mais rapidamente possível, porque isto não beneficia em nada ao futebol, o Benfica vai se beliscar desta situação. Porque só o facto de se falar no Benfica, só o facto de andar no ar que tudo isto poderá ser verdade, já aí eu creio que o Benfica, enquanto instituição, mas acima de tudo enquanto SAD, já poderá incorrer não só nesta situação de danos e prejuízos, porque é uma SAD, é uma sociedade anónima, e não é como aqui há 20 anos atrás, que os clubes não eram SADs, e nesse aspecto era completamente diferente, não estavam cotizados na Bolsa, e por isso vamos ver que tipo de sanções poderá existir, não só se tudo isto for verdade, como depois, se não for verdade, as infrações que podem incorrer para quem realmente publicou todas estas situações ou quem publicamente quis falar sobre todas estas situações. É algo que eu vou esperar, pacientemente, sinceramente. Se me perguntas se estou tranquilo, estou tranquilo. Eu conheço as pessoas em questão. O Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, é uma pessoa que eu conheço e reconheço enquanto boa pessoa, uma pessoa de bem. Esta situação dos árbitros de índole pessoal realmente acho lamentável que no meio de todas estas situações do futebol se recorra a este tipo de situações. Para mim isto é demasiado baixo, vamos ver no que é que vai dar. Agora é uma questão de tempo. Eu acho que se a Polícia Judiciária, se o Ministério Público realmente quiser apressar esta investigação e que tudo seja resolvido em curto espaço de tempo, eu acho que isso será possível, sinceramente. Antes de ouvir o Paulo Futre e o Fernando Mendes, queria só, José Manuel Freitas, uma vez que trouxe esta informação em relação à PJ ter intimado o Porto a não divulgar mais e-mails, mas também com essa ressalva de que pode haver uma escapatória, é isso que espera que aconteça? Não. Com toda a honestidade, era isso que eu quero dizer. Espero que o Futebol Clube do Porto... eu estou convencido, este é só o meu convencimento, que muito do material que foi entregue à Polícia Judiciária, os e-mails, porque agora já se sabe que há e-mails, resta saber se são verdadeiros ou falsos, se estão adulterados ou não, mas que há e-mails, eu estou convencido que há muito material naquilo que foi entregue à Polícia Judiciária que não chegou ao domínio público. E, portanto, se o objetivo do Futebol Clube do Porto, é a minha leitura com toda a sinceridade, se o objetivo do Futebol Clube do Porto era criar este tipo de dificuldade ao Benfica e colocá-lo perante e provar, como tantas vezes tem dito o Futebol Clube do Porto, que é um polvo, acho que o Futebol Clube do Porto, na pessoa do seu diretor de comunicação, no programa da próxima semana, podem evitar, na presunção de que há mais material, podem evitar a sua divulgação, porque eu acho que já há material de sobra neste momento para as entidades públicas e desportivas investigarem, e, portanto, acho eu, mas eu se calhar posso estar a ser enganado. O Paulo é cardeal, eu posso estar a fazer de Menino Jesus, que é acreditar que não há necessidade de lançar mais achas para a fogueira, passa a expressão, e tendo em conta o momento fatídico que se viveu no nosso país. Acho que a Polícia Judiciária, estou de acordo com aquilo que disse o Calado, já o disse aqui durante a tarde, se tiver que fazer horas extraordinárias, que faça. Se o Conselho de Disciplina tiver que fazer horas extraordinárias, que faça. Sim. Eu, particularmente, acho que não há condições para começar a nova época em termos competitivos, mas se isso não for possível, que há alguém com peso neste país, desportivo e cível, venha dizer a todos nós o que é que está a acontecer. Se isto é uma farsa, se isto não é, se é tudo verdade, se é tudo mentira, porque todos nós, como eu disse ainda esta tarde, do Minho ao Algarve, queremos saber o que é que está a acontecer, porque eu aceito e acredito que neste momento há muita gente a pensar como eu, que o futebol afinal não é 11 para 11 e a bola a rolar. E é isso que tem que acabar de uma vez por todas. E, portanto, eu espero que o Futebol Clube do Porto, que já conseguiu parte do seu objetivo, e não vou pôr aqui em causa se isto é verdade ou mentira, eu parto do princípio que isto é verdade, porque um clube não faz acusações tão graves a outro se não estiver seguro daquilo que está a fazer. E Francisco Marques, agora que já foi ouvido também neste âmbito, terá certamente outra postura a partir de agora, ou não? Eu acredito que sim, se ele entregou todo o material que tinha, eu acredito que sim. Se a Polícia Judiciária intimou o Futebol Clube do Porto a fazer mais de uma divulgação, eu parto do princípio que, havendo esta escapatória que a Polícia Judiciária fez o favor de me confessar, acredito que ele não se vai aproveitar desta escapatória, porque já chega, já é suficiente. Acho que já há material de sobra para se poder fazer uma grande investigação.
Fernando Mendes, o José Manuel Freitas já aqui referiu que considera que não estão reunidas as condições para o campeonato arrancar. Também é essa a tua opinião? Não, isso é possível. Isso é impossível de acontecer. Eu acho que não estão reunidas as condições para a grande maioria, apesar de muitos deles já não estarem no ativo ou terem descido de categoria, para todos estes árbitros que foram visados, quer o Miguel, agora mais recentemente, quer alguns, enquanto este processo estiver a desenrolar, não têm condições, na minha opinião, para apitar jogo nenhum. Jogo nenhum, têm que ser afastados enquanto isto não se resolver. Isto não há quem doer. Agora, o futebol português é isto. Tem sido isto ao longo dos anos e nós... muitas das vezes sacode-se a água do capote e deixa-se andar porque as equipas vão ganhando, as pessoas vão dando satisfeitas e ninguém sabe o que é que se passa por trás de algumas, não todas, de algumas conquistas, da forma como elas são conseguidas. Isso é importante frisar. E se o Futebol Clube do Porto, através do seu diretor de comunicação, há aqui uma coisa que acho que é importante de frisar, e o Zé frisou isso e bem. Vamos lá ver. Francisco J. Marques. E o Zé disse, e acho que não me acredito, vamos lá ver. Quando se mete contra uma instituição com o poderio em termos de adeptos, de grandeza, como um clube como o Benfica, não se pode dizer as coisas, mandar para o ar, acusar assim, sem mais nem menos, não é? Ele tem que estar seguríssimo nisso, e concordo plenamente com o Zé, e eu sei disso. Que isto que apareceu aqui, e acredito plenamente que isto fique por aqui em termos de divulgação no Porto Canal, que isto fique por aqui. Agora, eu sei que o que está lá mostrado ainda é pior do que o que está aqui. Ainda é pior. E ele já deu algumas dicas que há muito material que ainda é pior do que isto. Mas tem que estar muito seguro, porque senão muito seguro. É isso aí. Se isto for verdade. É bom frisar isto. Se isto for verdade. Se os espelhos forem verdade. Agora, o que é que tu irás dizer se isto tudo for arquivado? Calma, eu estou a dizer se for verdade. Não, é que nós não partimos. Se for verdade. É que não se pode sempre partir. Aquilo que eu costumo ouvir nos painéis televisivos é toda a gente parte de um pressuposto. Mas quem é que está a partir do deposto? Isso é os outros painéis. Eu deixo aqui, estamos a falar, se for verdade. Sim, mas também se não for verdade, o Porto vai ser diretor de comunicação, vai passar a vida em tribunais. Se isto for tudo arquivado, como é que é então? Então, responsabilidades para o Francisco J. Matos e o Futebol Clube do Porto só vão passar a vida em tribunais, indenizações por aí afora. É que muitas vezes só se fala naquilo que pode incorrer se tudo isto for verdade, quais são as infrações que o Benfica pode incorrer, tudo bem, não sei o quê. Também já então, falámos. se for mentira. Lá, tu já falaste aqui, ou ainda ontem falámos disso aqui, se isto for mentira, aquela gente vai passar a vida em tribunal. Futebol Clube do Porto, J. Marques, sei lá, Porto Canal, não faço a mínima ideia, certeza que também será um dos visados por parte do Benfica. O problema, sabes qual é o problema? Vai ser uma coisa de doidos, O problema é que, ao início... Agora, custa-me a querer isso. Ao início ficava no ar, não é? Ficou no ar, falava-se de corrupção ao início. Sim. Toda a gente falava de corrupção, não é? Era o que só via. Sim. Depois já se falava em tráfico de influências. Sim. Toda a gente já andava a falar em tráfico de influências. Agora, que marosca é esta? Agora é a vida pessoal dos árbitros. Ou seja, começa-se a andar aqui numa caça às bruxas constante e a colocar nomes na acha, nomes na fogueira. Não vejo caça às bruxas. Nomes na fogueira. Vejo e-mails que as pessoas tiveram acesso. Fernando, agora legalmente tiveram acesso a isso. Mas, Fernando, todas as pessoas implicadas... para a informação que têm de tudo o que se está a passar, principalmente visando o Benfica. Mas escuta, mas o normal é todas as pessoas envolvidas vão ser ouvidas, obviamente. Né? Acho muito bem. Todas as pessoas referidas nos e-mails vão ser ouvidas. Sim. Sejam árbitros, seja o assessor jurídico do Benfica, seja Pedro Guerra, seja Francisco J. Marques. É o normal. É o normal. E depois a partir daí... Luís Filipe Vieira. Claro, sim. E depois a partir daí, seja em que contexto for, porque há muitas coisas que foram lidas dentro de um contexto que era um contexto que era favorável, certo? Mas depois, dentro desse contexto que existe nos próprios e-mails, ou nos supostos e-mails, aí é que se vai ver se realmente há razão para tudo aquilo que se falou ou não. Eu não vou se não houver razão, se as coisas forem arquivadas, eu quero ver como é que vai ficar a nível de credibilidade, né? Se já há muito pouca a nível do nosso campeonato e a nível da nossa Primeira Liga, que estamos a matar completamente o futebol português, andam estes rapazes lá fora na Taça das Confederações
depois de campeonatos desgastantes, a dignificar o nome de Portugal, para nós andarmos aqui dentro de portas a querer sujar e a querer pô-lo na lama. Agora, se é pura verdade, que o campeonato não devia arrancar sem haver explicações sobre este caso? Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que isso não vai acontecer, porque queremos, quer não, o campeonato nacional e a Primeira Liga é a salsa de todos os portugueses. Os portugueses adoram futebol. Independentemente das polémicas que nós assistimos aqui nestes últimos 2 anos, então, temos falado imenso de polémicas, só tem havido polémicas. O que vai salvando realmente o futebol português é que, além das polémicas, também muitas vezes, e de vez em quando, assistimos a grandes jogos de futebol. E isso vai passando um pouco ao lado de todas as polémicas. Agora, a verdade que seja apurada, Mariana, é isso que eu quero. E seja ela qual for, mas que seja apurada, de uma vez por todas. O clima de suspeição no campeonato português já vai de tal maneira que, neste momento, imensos nomes deitados para a fogueira. Começa-se a falar da vida pessoal das pessoas, a nível de vida pessoal. Isso é muito baixo, sinceramente. Falem do desporto, nós comentamos coisas a nível desportivo, nós falamos de presidentes, falamos de diretores, tudo o que tenha a ver com coisas desportivas. Agora, pessoalmente, para uma coisa. Aquilo que o Zé estava a dizer, eu concordo plenamente. Mas o que é que tem a ver com alguém que seja insolvente ou não? Isso é a vida pessoal da pessoa. O que é que tem a ver se um árbitro tem uma amante ou se um árbitro recorre... Aí é que é importante frisar isso. O quê? Em relação é que é importante. Quando se manda isto cá para fora. Espera. Não, espera aí. Quando se manda isto da vida pessoal das pessoas... Sim. Em relação à vida pessoal dos árbitros, aqui o que está em questão é se o Benfica tinha acesso à informação sobre a vida pessoal. Isso é feio, mandar a vida pessoal dos árbitros. Levanta algumas suspeitas e é naturalmente relevante para este caso. Sim, então Mariana, então podemos partir de outro princípio. Então se queremos ir por esse lado e se queremos ser pessoas maldosas ou se queremos colocar coisas no ar, podemos ir por outro lado. Então se não foram ditos nomes, na altura que tudo isso foi publicado, não se disse nomes de árbitros. Só se falou que havia árbitro, que eu acho que é mau, porque há famílias por trás. Há pessoas por trás que têm famílias e têm filhos, certo? Pronto. Não se disse nomes. Então se não se disse nomes, o outro lado então também sabe quem são os árbitros. Então o outro lado, então, se estamos a falar que é muito importante, também é importante, porque o outro lado também sabe. Então, afinal, não é só o Benfica que sabe. O outro lado também sabe. Quem são esses árbitros? Se me permite só uma coisa rápida. Queres dizer é que neste caso o Futebol Clube do Porto também está sob suspeita, uma vez que também teve acesso a essas informações sobre os árbitros, é isso? Então é assim, vamos ver uma coisa. Então se não se soltou cá para fora nomes de árbitros, se falou nos árbitros em geral, né? Disse que todas estas situações poderiam servir para o Benfica, de alguma maneira, poder pressionar os árbitros. Então, mas neste caso não é só o Benfica que sabe, então. Então, neste caso, o Futebol Clube do Porto também sabe, porque foi o Futebol Clube do Porto, ao fim e ao cabo, publicamente, falou desta situação. Mas o que é que isso tem a ver com o Porto? De quê? O Porto disse, o que sabe é de coisas que chegaram ao Benfica. Não, mas o que se falou, não estás a perceber, aquilo que a Mariana está a dizer é que tudo isto foi lançado com um propósito. Sim. Agora, porque é que alguém lança que o Benfica tem informação sobre a vida pessoal dos árbitros? Isso é para quê? É para tentar condicionar então os árbitros. Mas há aqui uma coisa que é importante. Parte desse princípio. Vamos, quando se fala... Não, Mariana, mas aquilo que ficou no ar foi isso. Quando se fala aqui uma coisa, acho que é aqui importante frisar. Nós somos pessoas inteligentes e percebemos que o objetivo do Futebol Clube do Porto, quando divulga essa informação, fica à vossa... Acho que há aqui uma coisa que é importante frisar. É feio mandar isto cá para fora da vida dos árbitros, de fotografias. Claro que é feio. Claro que é feio. Tem família. Até aí também não é feio. Se for verdade o Benfica ter essa informação, isso é que é feio. Para que é que o Benfica, se for verdade, para que é que o Benfica, se for verdade, porque é que o Benfica quer as fotografias das amantes dos árbitros? Mas para quê? Se for verdade, se for, não interessa, não é para quê? Para quê? Explica. Então é fácil, já não te expliquei. Então para que quer isto? Então porquê? Explica lá. Para quê? Então deve ser para pressionar, toma lá, para chantageá-los. Só pode. Então o Benfica chega a informação de mulheres, amantes dos árbitros, ao Benfica, se for verdade, chega ao Benfica é para quê? É para fazer coleção tipo a coleção dos cromos dos jogadores. Mete-na ali, olha, para ninguém é amante do árbitro. Já tem neste caso. E depois, quando faltar algumas fotografias da mão, vou ali ao outro espaço, tem lá uma coisa dos cromos. Tu não estás a perceber. Nós podemos chegar aqui publicamente, e dizer assim: há aqui um ladrão. Mas é sempre importante. Se for aqui um ladrão. Isto 23. Há aqui um ladrão. E as pessoas ficam com a impressão que seja ou é o Zé Manuel Freitas, ou é o Fernando Mendes, ou o Paulo Futre, ou o Zé Calado, certo? Não vamos jogar com as palavras. Se eu disser assim, é o Fernando,
O resto está ilibado e o resto que tem famílias por trás e que tem outras pessoas por trás que se preocupam com eles, não é? Esses aí ficam ilibados ou não? Sabes o que é que eu acho estranho no meio disto tudo? Ou tu gostavas que falassem sobre árbitro, abrir a boca. Não, mas tu gostavas de falar isso sobre ti. Já falaram tanta coisa, a mim não ligo. Isso para mim é pira. Levanta tanta coisa. Levanta suspeitas Deixa só acalmar aqui um bocadinho. sobre os árbitros. Não vamos conseguir. Falta 50 minutos para trabalhar. Vamos com 23 vezes. Se isto for verdade, não é? E é? Não, o recorde num programa aí no nosso concorrente está em 144 em 2 horas. Se isto for verdade... Mas tens que ir por aí, por muito que custa as pessoas, tens que ir. Se é um mês... É um X. Pois. Ninguém se pode atravessar por isto. Passa para 26, tu já disseste 3. A única pessoa que se atravessa por isto é o diretor de comunicação do Porto. Do resto, ninguém se pode atravessar por uma coisa destas. Já chega, não é? Já estamos a passar todos os limites. Deixa-me uma grande notícia agora, Zé. Mas uma grande notícia... Boa notícia. Porque eu acho que o Francisco Saldamarques também deve estar cansado com isto. Não é? Não está, não. Eu acho... Não está. Não. Se não pode haver mais e menos, tem que ser a justiça. Achas que o futebol se há campeonato, deveria ter... Como é que pode haver campeonato? Imagina que o campeonato começava este fim de semana, o próximo. Não, imagina que o campeonato começava Benfica-Porto ou Porto-Benfica. Não pode. Isso não pode nas primeiras 4 rodadas, os grandes não se podem fazer. Mas imagina, não pode começar o campeonato sem haver uma explicação. Está tudo lá, estamos loucos. Como é que vai? Eu só pergunto uma coisa, não chega ao que aconteceu ano passado? Não chega a haver morte de adeptos, não chega todo o ambiente de crispação que se vive no futebol. Agora, atenção, estas situações foram públicas, certo? Então há que se apurar a verdade, seja ela qual for, há que se apurar a verdade. Essa é a questão fundamental. A Justiça Civil já começou a trabalhar. E com rapidez. A questão Temos que dizer que foi com rapidez. Agora falta a Justiça. Com esta pressão toda tinha que agir com rapidez. Eu acho que sim, Mariana. Eu acho que sim porque o assunto é de gravidade máxima e é de gravidade extrema. E eu acho que tem que ser célere, sinceramente. Deixa-me só... A questão fundamental só dizer, a questão fundamental é, como tu dizes, e o Fernando já disse, é que há quem doer, isto tem que ser tudo esclarecido. Sim. Nós não podemos continuar a viver debaixo desta nuvem de lixo tóxico. Isto é um engano. Não, é esta história. As pessoas já não acreditam que é 11 contra 11 e a bola a rolar. Não, o que eu acho engraçado é que depois, durante o campeonato, há aqueles senhores que vêm a público dar entrevistas e falar em conferências de imprensa que se dá a vender mal o produto do futebol. Não é? Que se está a vender mal o produto do futebol, que não se respeita a indústria do futebol, quando depois nós temos este tipo de situações. Meus senhores, entretanto, Francisco Marques já reagiu àquela hipótese de o Porto ter sido intimado a não divulgar e diz Francisco J. Marques, e o Benfica continua a mentir, não, o Futebol Clube do Porto não foi intimado e muito menos na sequência de qualquer queixa vinda da luz, são mentirosos, são as palavras de Francisco J. Marques, que assim o José Manuel Freitas... Para a semana temos material. Espera aí, só eu gostava de trouxer uma coisa. Mas o Francisco J. Marques está a falar para mim? Eu é que sou o Benfica? Eu dou informações, meu amigo. Não. Esta mensagem de Francisco J. Marques já tem algumas horas. Está bem, ok. Joguei que era para mim. Eu fiz o meu trabalho de jornalista como o Francisco J. Marques já foi. E investiguei. E uma fonte da Polícia Judiciária fez o favor de me contar o que é que se passou. E que o Futebol Clube do Porto foi intimado, um pedido, aconselhado, o que quiserem, a não divulgar mais meios de forma pública, nomeadamente na televisão. Porque se divulgar, incorre num crime de desobediência que pode ir até 1 ano de prisão. Ok? E depois há outra escapatória. Se novos e-mails forem patrocinados, alguém tiver acesso e for divulgado na internet, o Porto Canal já tem todo o direito de... Eu gosto pouco que me colem com rótulos. Eu não tenho rótulos nenhuns. Eu tenho as mãos limpas. Eu é que tenho mãos limpas. Eu estou à vontade. Mas esta reação de Francisco Marques já terá a ver com esta... Porque esta notícia já está da suposta... Eu respeito tudo. Eu aceito isso tudo. Ter intimado o Futebol Clube do Porto já desde ontem que está a correr. Mas, para ficar esclarecido, eu não aceito rótulos, não aceito que me colem a nada, eu penso pela minha cabeça, eu não gosto de ser superado, não gosto nada disso. Por isso é que sou aquilo que sou um minúsculo, um grão de areia. E, portanto, fiz o meu trabalho
para esclarecer até uma situação que se criou aqui durante a tarde, fiz o meu trabalho e foi a informação que eu recebi de fonte altamente credível da Polícia Judiciária, que fez o favor de me querer ajudar a mim, à CMTV e aos nossos telespectadores. O que é que vai acontecer já não é da minha responsabilidade. Vamos esperar por terça-feira. Agora, porque eu também já li isto, é porque isto dá a ideia que há alguém do Benfica que passa esta informação para depois alguns comentadores, mesmo que não sejam afetos. Não, eu estou à vontade, não tenho nada a ver com isto. Limitei-me a esclarecer uma situação que foi levantada aqui durante a tarde e que fui eu próprio até, porque havia uma que eu revelei e outra da CMTV. E, portanto, eu quis agora esclarecer qual é a situação. E a situação que me foi informada é esta. Não há aqui nada mais do que isto. Aquilo que Francisco Marques está a sugerir, José Calado, é que é o Benfica que está a fazer circular esta informação. Tens alguma informação em relação a isso? Não, a única informação que eu tenho é que também houve em muitas redações por esse país fora, também tocou muito o telefone. E não sei quem é que se calhar queria telefonar para lá também a passar outro tipo de informações. Né? Eu acho que neste momento está instalado o caos no futebol português. É o disse que não disse, é a verdade que não é verdade. Eu sinceramente, a partir do momento que a Justiça Civil começa a trabalhar, e a partir do momento que se vai investigar, começou, claro, a partir do momento, claro, já começou, e as pessoas todas envolvidas neste processo vão ser ouvidas. E depois, a partir daí, vamos poder tirar eleições. Nós não, porque nós não somos advogados. Nós não trabalhamos na Polícia Judiciária. As pessoas que percebem realmente do assunto, não é opiniões, não é informações da A, B ou C. São as pessoas que percebem do assunto. Por isso vamos ver depois qual é que irá ser a verdade revelada. E depois aí sim, quando realmente todo este processo tiver o seu final, aí vamos opinar com certezas. Agora, estarmos a opinar sobre aquele que disse, ou o outro que disse, ou quem opinou, ou se foi o Benfica, ou se foi o Futebol Clube do Porto, eu sinceramente acho que é estarmos a mandar mais lenha para a fogueira, porque agora eu creio que nós estamos aqui numa guerra total, porque a guerra foi aberta, a caixa de Pandora já se abriu há muito tempo, mas agora chegou, creio eu, à sua fase final, e por isso vamos esperar o que é que irá acontecer. Acho que nada de bom vai sair daqui, sinceramente, nada de bom para o futebol português vai sair desta situação. Posto isto para o futuro, achas que vai haver mais mails na próxima terça-feira? Eu acho que está dito lá. Eu acho que o Francisco Jota Marques e o Porto deviam dar. Aí a justiça já. Foi o que fizeram. Porque eu acho mesmo que quem não está cansado nesta situação. Os programas desportivos não podemos passar de subir. Isto é verdade, não é? Se for verdade. Claro. Já estou cansado de dizer esta frase, não é? Até mais 3. Por isso eu vou isto agora. Mais 3 não estou a apontar. Já vamos em 38 com estas 3, não é? Mas não chegamos aos 144. Não, é que a gente diz sempre, se for verdade, e se for mentira? Sim. Pois? Não, mas o que for. Já está na justiça. Já está na justiça. Que agora já está na justiça. Vamos acalmar. Estamos a falar nisto aqui. Porque o Galo está nas meias finais da Taça das Confederações. Mas isto é um tema quente do português. Tem que ser. Vais falar do quê? Vais falar da praia. Amamos o futebol. Isto é tema correto. Foi hoje o jogo. Portugal está toca a todos. É um tema absolutamente incontornável. Não é possível falar nisto. Mas dói, não é? Para quem gosta de futebol, como nós, que amamos o futebol. Tu não podes passar ao lado disto. Quem gosta de futebol não pode passar ao lado disto. Nós jogamos futebol verdadeiro, limpo. Então, amigo. Sim, está claríssimo. Mas Zé, a partir de agora, seja a justiça. Paulo, mas o pior disto tudo, era se o Ministério Público, a Polícia Judiciária, o Conselho de Disciplina tivessem a sacudir a poeira. Não, já está aí. Já está na justiça, vamos esperar que a justiça funcione. Sim, mas repara agora um bocadinho isto. Mas seja a justiça. Mas isto também era impossível. A Polícia Judiciária não pegar numa coisa destas. E para esclarecer também aquilo, como é que está nesta altura o processo, já a seguir a um curtíssimo intervalo nesta edição do Golos, vamos mostrar-lhe o conteúdo do despacho que foi enviado pelo Ministério Público ao Futebol Clube do Porto para tirarmos aqui algumas dúvidas. Volte connosco. O caso dos e-mails está em análise nesta edição do Golos e olhamos agora para o despacho que foi enviado pelo Ministério Público
ao Porto de Despacho, que dizia o seguinte: para juntar aos autos gravação de todas as mensagens de correio eletrónico relacionadas com conversações em que intervenham contas do correio eletrónico do domínio slbenfica.pt e os cabeçalhos técnicos dessas mesmas mensagens. Este é um conteúdo do despacho que foi enviado pelo Ministério Público ao Porto Canal. Nesse despacho não incluía essa exigência também de não divulgar mais e-mails, mas em relação a este endereço, José Manuel Freitas, slbenfica.pt, inclui Pedro Guerra. Afinal, Pedro Guerra vincula de alguma forma o Benfica ou não? Bem, se nós olharmos para o regulamento de disciplina, porque depois aqui mistura-se a questão civil com a questão da disciplina desportiva, isto vincula porque há um preceito na lei, creio que é o artigo 61, em que diz que funcionários, comentadores, pessoas ligadas... É verdade que Pedro Guerra é um comentador do Benfica, naquela altura não tem a função que tem agora, mas se isto for tudo esmiuçado, é evidente que muitas das suas posições têm que ser vinculadas, porque há uma troca de e-mails, lá está, com o cabeçalho slb.pt. E, portanto, não podem dizer que essa pessoa não trocou. Isto é a mesma coisa que se trocasse e-mails comigo, certamente se me mandasse um e-mail com esse cabeçalho, estava a vincular o Benfica. Essa é que é a realidade, por muito que o Benfica não queira aceitar esta situação, mas se muitos desses e-mails, ou se a maior parte dos e-mails que estão entregues na Polícia Judiciária tiver lá o cabeçalho slb.pt, é evidente que tem que vincular o Benfica. José Calado. Sim. Dado o conteúdo deste despacho feito pelo Ministério Público, que partiu de uma queixa por parte do Benfica, que tem a ver com uma suposta invasão do correio eletrónico do Clube da Luz. Acreditas que o Benfica tem motivos para fazer essa queixa? Não, eu acho que aquilo que nós podemos depreender e podemos entender é que não pode ser exibido publicamente mais nenhum e-mail que tenha essa designação SL Benfica. Essa é... Não, mas isso não está neste despacho. Mas isto tem que entregar. Aquilo que diz é para juntar aos autos a gravação de todas as mensagens de correio eletrónico relacionadas com conversações em que intervenham contas do correio eletrónico do domínio slbenfica.pt e os cabeçalhos técnicos dessas mensagens. Não pode divulgar. Tem que entregar tudo o que tem com esse endereço. Vamos ver então, se vão divulgar mais alguma coisa. Não diz ali que são proibidos de divulgar. Vamos estar atentos. Às vezes, sabes que às vezes não é só os despachos, às vezes também há conversas. Estás confiante que o Porto Canal, neste caso, e o diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto não vão divulgar mais informações que tenham a ver com este caso? Eu, confiante? Eu neste momento não estou confiante de nada. Eu não acredito em ninguém, sinceramente. Aquilo que eu acredito é na verdade desportiva. E era isso, e eu estou de acordo com o Paulo. É uma tristeza para nós, enquanto ex-desportistas, enquanto ex-jogadores, e temos aqui à nossa frente um jornalista que para mim é uma lenda também no desporto. Para nós é extremamente complicado falarmos sobre este tipo de assuntos. Isto é algo que mancha sempre o futebol português, é algo que mancha, acima de tudo, toda a imagem que nós poderemos ter do desporto rei. Agora, confiar? Não. Neste momento não se pode confiar. Como é que nós vamos confiar? A diz que sim, B diz que não. O C diz que é mais tarde, o outro diz se é verdade, aquele diz se é mentira. Não, vamos esperar. Eu vou esperar para ver. Não meter as mãos no lume por ninguém. Claro, eu vou esperar para ver. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito nas pessoas. Eu conheço as pessoas que estão no Benfica, eu acredito nas pessoas. Mas também já houve muitas pessoas que me desiludiram. Mas eu acredito nas pessoas. Não só no Benfica, a nível pessoal, já houve muita gente que eu acreditava e que me desiludiu. Mas eu acredito nas pessoas, porque sei qual é o trabalho que é feito no Benfica e sei a maneira como as pessoas se empenham em fazer tudo para que o Benfica, neste momento, ao fim de praticamente 13 anos, que entrou este presidente, que esteja como está, não só a nível mundial, como depois também a nível nacional. Que são pessoas que se dedicam e que fazem o trabalho. As coisas não aparecem do nada sem se trabalhar, ok? Agora vamos ver. Eu quero ver a verdade. Essa é que eu quero ver. E a partir da verdade, aí eu vou comentar. Isto aqui não há... Para mim, neste momento, não é questão de ser benfiquista, sportinguista ou ser portista. É a questão
de eu querer saber a verdade, enquanto ex-desportista. Eu quero saber essa verdade. Porque eu tenho esse direito. Porque eu dediquei grande parte da minha vida a este desporto. Eu prejudiquei muitas vezes a minha família para estar presente nos estágios com as equipas, para estar em competições onde estava um mês afastado da minha família e por isso, pelo respeito que eu tenho a este desporto, eu também tenho necessidade de saber a verdade. Vamos ver no que é que isto vai dar. Fernando Mendes, como é que interpretas o facto de o Futebol Clube do Porto não ter tomado a iniciativa de entregar estas informações e ter esperado pela intimação do Ministério Público? Foi denúncia anónima, segundo eles disseram, foram entregar as coisas. Vamos lá ver. Pelos vistos não estava tudo nas mãos do Ministério Público para ter sido feito este pedido. É capaz de ter estado. Eu não acredito, quer que seja a denúncia anónima ou aquele suposto envelope que foram entregar na judiciária, que fosse só com estes 3 ou 4 mails ou 5 mails que foram. Vão entregar estes 4 ou 5 mails só à judiciária, ou o que quer que seja. Ele tem que estar muito material. Agora, vamos lá ver. A tentativa disto, e está a ser notória, é não implicar diretamente o Futebol Clube do Porto. Isso é evidente. O objetivo parece-me estar conseguido. Mas se há tantas certezas nas coisas, porque é que não se vai implicar? Isso é um problema deles. Não, isso é certeza é deles. Isso falas por eles. Não, estou a dizer. Se há certeza. Se há certeza. Claro, porque é um crime. Não sabes o que é que está lá? Não, eu estou a dizer, se existe certeza. Não, porque é um crime. Né? Imagina que eles têm uns e-mails, não é? Estão a dizer que foram eles que entraram dentro Claro. Das contas antes de continuarmos esta discussão, vamos recordar esta informação exclusiva da CMTV. Mas vamos dizer que nos vieram trazer as coisas à porta. Vamos recordar a informação exclusiva à qual a CMTV teve acesso, que é o conteúdo do despacho do Ministério Público, que foi enviado ao canal. Lê-se nesse mesmo despacho: Porto Canal notificado para juntar aos autos gravação de todas as mensagens de correio eletrónico relacionado com conversações em que intervenham contas do correio eletrónico domínio slbenfica.pt e os cabeçalhos técnicos dessas mesmas mensagens. José Manuel Freitas, esta tomada de público tanto pode ir contra o Benfica como contra o Futebol Clube do Porto. É essa... Eu acho que há aqui uma tentativa forte de preservar a investigação. Agora, se vai contra o Benfica ou se vai contra o Futebol Clube do Porto, não tenho capacidade, devo começar para analisar isso. O que eu acho é que o Ministério Público está de uma vez por todas a querer preservar a investigação. Não quer que aconteça nada que possa criar mais dificuldades à investigação. E, nesse sentido, faz uma chamada de atenção muito forte ao Futebol Clube do Porto, que, a partir de agora, mesmo que lhe vão colocar à porta de casa mais e-mails com o cabeçalho slb.pt, que esse material tem que ser entregue às entidades judiciárias. E porquê é que não tomou essa iniciativa o Porto Canal e o Futebol Clube do Porto? De entregar estas... De livre vontade? Exatamente. Quiseram manter enlumbrando esta fogueira. Manter um dia davam um toquezinho no gás, outro dia outro, para manter acesa esta polémica, porque parecia-me de todo também... Eu, se estivesse no lugar do Futebol Clube do Porto, vou dar a minha opinião também, e ninguém me pode levar a mal, eu teria feito este tipo de estratégia de comunicação, umas coisas hoje... Mas seguias ainda ou davas tudo agora? A partir de agora, desde que entra o Ministério Público. Do Porto, se estivesse lá agora, seguias, continuavas a seguir? Se eu estivesse lá, olha, acabou. E eles deram tudo. Acabou. Sim, mas talvez eu vá terça-feira outra vez mais dentro daquela situação. Se fosse eu, acabou. Agora, percebo que o Futebol Clube do Porto, o Porto Canal, mas eu entendo que isto tem tudo passado pelo Francisco J. Marques, ele é o representante do Futebol Clube do Porto e reconhecido como dirigente do Futebol Clube do Porto, percebo a estratégia de comunicação. Apresentar umas coisas hoje e ir apresentando sistematicamente para desgastar, para criar mais dúvidas na opinião pública, para manter acesa uma guerrilha. O Porto começa com o Pedro Guerra, não começa com... Claro! A estratégia foi bem montada. Agora, a partir do momento em que entra o Ministério Público e a Polícia Judiciária em ação, eu, davas tudo. Enquanto pessoa que estava a patrocinar uma causa
que eu acho que é justa, acho que a partir deste momento fazia um... Deixa-me só, Fernando. Esqueça-me Não, uma pergunta por cima da mesa que eu não me recordo. Só uma coisa, esqueça. Quando o Francisco Jota Marques fala nesta quarta-feira no e-mail do Pedro Guerra, era Benfica. Porque estão a pedir Benfica, não é? Não me recordo que ele diz no e-mail todo do Pedro Guerra. O endereço o Pedro Guerra, não sei se estava... Porque há aqui uma coisa na quarta-feira. Não, que isto é importante para isso. Se me permite. Porque o Ministério Público está só a pedir... Eu voltei a ouvir falar, foi no e-mail do Fernando Mendes, recentemente. Falou outra vez, também ouvi. Ouvi falar outra vez. Também ouvi. Temos de buscar isto. Só há aqui uma coisa, se me permite. Porque isto é muito importante. Mariana, há aqui uma coisa... Esta informação é muito importante. Quando toda esta já há aqui ideia que o endereço de e-mail de Pedro Guerra tem esta terminação de SL Benfica. Há aqui uma coisa que é importante. Acho que há aqui uma coisa, e o diretor de comunicação do Futebol Clube Porto falou e bem, e nesse aspecto ele tem toda a razão e tem todo o meu apoio, se calhar vocês todos. Vamos lá ver. Quando ele diz que agora isto é só virgens ofendidas. É só virgens ofendidas, não é? Invadiram, foi pirataria, vamos lá ver. E nós ontem aqui falámos isto. Eu vi, e ele passou nisto, o Paulo Gonçalves a divulgar o relatório. Ainda ontem disse isto aqui, o relatório do Vitória de Setúbal Sporting, ele na televisão. Então quando agora violaram, até eles, o que é que eles fizeram? O que é que eles têm feito? Por exemplo, eu sou Pedro Guerra, não gosto muito, e já falámos disto aqui várias vezes, tem andado a divulgar N e N de documentos. Ele é o próprio a dizer, chegou-me um documento à mão, chegou-me um documento à mão, os outros, chegou-me documentos à mão. E isso é o quê? Então os outros é que são piratas? E eles são o quê? Bom, o que é certo é que agora este caso já está nas mãos da Polícia Judiciária, que vai ouvir Adão Mendes, Nuno Cabral, Paulo Gonçalves e Pedro Guerra no processo da alegada troca de e-mails do Benfica. As autoridades estão a passar a pente fino as ligações entre todos os envolvidos na troca de e-mails que ligam o Benfica a um alegado esquema de corrupção na arbitragem. A alegada troca de e-mails entre o Benfica e vários árbitros portugueses foi denunciada no dia 6 de junho pelo diretor de comunicação do Porto, Francisco Jota Marques. No dia seguinte, o Benfica desmentia todas as acusações e o Ministério Público abria um processo de inquérito ao caso. Rapidamente, a Polícia Judiciária foi chamada e iniciava uma investigação e 9 dias depois da denúncia, Francisco Jota Marques era o primeiro a ser ouvido no processo. O objetivo da Polícia Judiciária é apurar se existe de facto um alegado esquema de corrupção do Benfica e perceber as ligações de elementos do clube e 8 árbitros da Liga. E desde que o processo da alegada troca de e-mails chegou à Unidade de Combate à Corrupção da Judiciária, os investigadores, articulados com o DIAP, avançaram em várias frentes. O diretor de comunicação dos Dragões foi ouvido no passado dia 15, mas não é o único que está na mira da PJ. Entre os visados estão Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, e Pedro Guerra, diretor de conteúdos do canal do clube. Do lado da arbitragem estão nomes como Adão Mendes, antigo árbitro, ou Nuno Cabral, ex-delegado da Liga de Clubes. Nos e-mails em causa entram os nomes de Luís Filipe Vieira, presidente do Clube da Luz, e Mário Figueiredo, ex-líder da Liga de Clubes. A PJ quer apurar se existiu alguma relação de favorecimento ao Benfica. Além disso, o diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto divulgou e-mails enviados por Nuno Cabral a Pedro Guerra que provam uma eventual chantagem. São e-mails de índole muito pessoal de árbitros de futebol relacionados com amantes, garantiu Francisco Jota Marques. Mas o processo não fica por aqui e o Ministério Público intimou o Porto Canal no dia 21 de junho a entregar todos os e-mails que tenham acesso e que sejam relacionados com o endereço slbenfica.pt. Esta decisão surge na sequência da queixa apresentada pelo Benfica ao Ministério Público por acesso ilegítimo à correspondência eletrónica do A Polícia Judiciária já está a investigar a oferta também de bilhetes para jogos do Benfica, no âmbito deste caso, dos e-mails. Esses bilhetes terão sido oferecidos a elementos da Liga e da Federação Portuguesa de Futebol.
O alegado caso dos e-mails do Benfica parece estar a ganhar novos contornos. Agora, e segundo o Semanário Expresso, a Polícia Judiciária está a investigar a oferta de bilhetes a vários indivíduos que terão ajudado o Clube da Luz. Este esquema terá começado dias antes do Benfica-Juventus da Liga Europa. Neste jogo, Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, terá avisado Luís Filipe Vieira que João Leal, responsável pelos registros e transferências da Federação Portuguesa de Futebol, iria pedir bilhetes para a partida em nome de 5 elementos do Conselho de Disciplina e da Federação Portuguesa de Futebol. Todos queriam 2 convites, ou seja, 10 bilhetes em nome de Manuel Saraiva, Vítor Domingos Cordeiro, Leonel Gonçalves, Jorge Amaral e João Guimas. Tudo porque terão evitado uma suspensão de Jorge Jesus, na altura treinador das Águias. Mas a história volta a repetir-se. Em 2014, Paulo Gonçalves envia sugestões de convidados ao presidente do Benfica para o jogo frente ao Sevilha, em Turim. O assessor jurídico defende que essas pessoas ajudaram de alguma forma o Benfica e que é preciso recompensá-las. Entre os nomes estão Andreia Couto, na altura diretora executiva da Liga, Nuno Cabral, delegado, e Rodolfo Vaz, sócio benfiquista. O caso mais recente é de 2015. O jogo em causa é o Benfica Nacional e os bilhetes são destinados a David Luiz, antigo jogador encarnado, Nuno Cabral e Ferreira Nunes. Gonçalves recomenda 5 bilhetes para Nuno Cabral, que viria acompanhado de 2 árbitros assistentes, e para Ferreira Nunes seriam 2 bilhetes, um para si, um para o filho, mas sempre para a bancada presidencial. As autoridades investigam agora um alegado crime de corrupção no desporto, que prevê uma pena de prisão de 1 a 8 anos. A CMTV teve acesso ao conteúdo do despacho do Ministério Público que foi enviado ao Porto Canal. Lê-se no despacho Porto Canal notificado para juntar aos autos a gravação de todas as mensagens de correio eletrónico relacionadas com conversações em que intervenham contas do correio eletrónico do domínio slbenfica.pt e os cabeçalhos técnicos dessas mensagens. Este despacho surgiu também depois de uma queixa feita pelo Benfica de uma possível pirataria informática. Fernando Mendes, em relação a todo este caso, sabemos que as suspeitas, tendo em conta as suspeitas, há o risco de descida de divisão a confirmarem-se estas suspeitas e esta acusação. O Sporting tem defendido e defendeu através de Nuno Saraiva há bem pouco tempo que o Benfica devia descer de divisão. Também é essa a tua posição? O Sporting defende, se for provado nos regulamentos, dita a descida de divisão. Como todos os clubes, com certeza que irão dizer a mesma coisa. Se for provado, vamos aos X. Não resta outra Deixa de apontar. Tem que descer de divisão para cumprir a lei. É só o que o Sporting tem defendido, como se calhar o Futebol Clube do Porto, como se fosse o Benfica. Se isto passasse no nosso clube, se fosse provado todas estas situações, os regulamentos gritam isso. Não sei se vou dizer uma inverdade, mas a minha convicção é de que o diretor de comunicação do Sporting o que pedia não era a descida de divisão. Era que fossem retirados os costos. Na última intervenção pública falou expressamente na descida de divisão. Até comparou à Juventus e disse que se aconteceu... Não sei se cheguei a esse ponto, não faço a mim. Não sei se cheguei a esse ponto. Agora, é legítimo, se provar N de situações do que nós temos visto e de algumas mais graves, possivelmente irão estar lá já na Polícia Judiciária, a lei prevê mais do que nós, não é? Mais grave. Com certeza que tem que haver. Pelo que há, descer de divisão, pelo que há. Tu achas que o diretor de comunicação do Porto vai se atravessar desta maneira? Sim, mas para mandar 4 ou 5 meses com missas e com padres e com isto? Pelo que há, tem que haver mais coisas. Tem que haver outras coisas. Acho eu. Se for verdade. Se fosse, digo uma coisa, se fosse só isto. Que está aí. Se fosse só isto, o homem fazia uma figura
Se o outro a dizer que era um menino querido, este tal Nuno Cabral, isto é tudo muito substrato, não é? Não me acredito, tenho muitas dúvidas. Disseste agora? Substrato. Não, qual foi o nome? Nuno Cabral. Nuno Cabral. Nuno Cabral. Custa-me a querer que seja só isto. Sim. Só para aí, Achas nada. que o Benfica arrisca efetivamente descer de divisão? Vamos esperar pelo desenrolar do material. Claro, vamos esperar pelo desenrolar dos acontecimentos. Eu acho que já também houve coisas gravíssimas no futebol português e assistimos a descida de divisão. Mas pelo que há, se for verdade, o que saiu, né? Que não sabíamos o que é... Só por isto? Não, só por isto. Não, só por isto não. Só por isto não. Por isso é que eu tenho dúvidas que seja só isto. Aliás, há algumas situações que foram públicas que nós também temos que ver qual é o contexto, não é? Porque isto nós estarmos a ler, podemos estar a ler um livro e retirar 2 frases, é a mesma coisa que e-mails. Podemos estar a ler um e-mail e retirar algumas frases num contexto errado e a opinião pode ser completamente diferente. Por isso, vamos ver acima de tudo, Mariana. Eu acho que é muito ingrato quando algo está a ser investigado, nós nos aferir se é verdade, se não é verdade. Agora, eu espero é que seja célere esta investigação. Isso é que eu espero. E já a seguir uma curtíssima pausa nesta edição do Golos. Também o Fernando Mendes vai esclarecer as declarações do programa de ontem que se tornaram polémicas. Não sei se queres repetir a declaração ou se deixamos para depois do intervalo. Polémicas? O que disse que foi polémica? Bom, vamos recordar os nossos telespectadores, mas já a seguir uma curtíssima pausa nesta edição do Golos. O que é que disse o Tifosi? O Benfica, através do diretor de comunicação, Luís Bernardo, já manifestou vontade de requerer a reabertura do processo apito dourado. O chefe de redação adjunto do Correio da Manhã, Otávio Lopes, garantiu na Liga de Ouro, aqui na CMTV, que isso é praticamente impossível. Vamos recuperar essas declarações. Vamos também rever declarações polémicas de ontem do Fernando Mendes, que está aqui ao meu lado. A intenção de o Benfica requerer a reabertura do processo apito dourado foi confirmada pelo diretor de comunicação Luís Bernardo na primeira reação às denúncias lançadas por Francisco Marques no Porto Canal. Mas para Otávio Lopes, essa realidade é praticamente impossível. Vou dizer o que é que apurei hoje, público, mestrado muito importante do Ministério Público, e fiz-lhe uma simples pergunta. É possível reabrir o processo apito dourado, como disse Luís Bernardo, faz os 8 dias, se não me engano? Tecnicamente é impossível. Os fatos, os processos foram decididos por juízes, transitaram todos em julgado, tecnicamente... Isso houver novas provas. É praticamente impossível. Agora vamos à... Esquece, as novas provas é que já... Isso não revela também alguma falta de... Os e-mails polémicos denunciados pelo diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto continuam a estar na ordem do dia e foram tema de destaque no programa Liga de Ouro. O comentador Fernando Mendes não se mostrou comedido nas palavras em resposta a José Calado. O que eu disse é, se isto for provado, os benfiquistas, a grande maioria dos benfiquistas, têm que se sentir envergonhados com isto. É isso que eu disse, é diferente. Se isso for provado. Claro, e eu tenho estado aqui, tu tens já um bocado de Sérgio, eu tenho que depois sempre que salvazinha, se. Então pronto. Tens que falar de maneira diferente. Não tenho que falar, não. Tu ouves o que é que eu digo. Tu ouves o que é que eu digo. Deixa-me só dar... Deixa-me só dar aqui o dado. Antes quer não ganhar do que ganhar da maneira que tu ganhas. Eu por acaso... Antes quer não ganhar do que ganhar da maneira que tu ganhas. Para pagar a prostitutas e tudo. Isso é que é. Então estás a afirmar, então. Isso é que é. Estás a afirmar. Não vieste desmentir. Não vieste desmentir. Está bem, está. Diz-me. As autoridades já estão na posse de toda a documentação sobre este caso polémico. Aquilo que se espera agora é o apuramento da verdade sobre as denúncias feitas por Francisco J. Marques. Fernando Mendes, mantens as declarações que vimos agora? Se for verdade aquilo que vem nos meios 300 euros, 400, 2, mantenho o que digo. Os 300 e 400 euros é para quê? Quando isto se fala sem árbitros, uma noite, uma ou duas, é o quê? São mulheres sérias? São mulheres casadas, pessoas como deve ser? Só pode ter prostitutas. É o que eu deduzo. Portanto, não vejo qual é a polémica disto. Isto vem nos meios. Se for verdade o que vem nos meios, dou 300 euros. Salve foi o Sr. Pedro Guerra. 200 se for a 3 são 400 ou 300. O que é que se deduz disto? Isto não há muito onde fugir. Temos que ir direto aos assuntos. Isto, se for verdade, é para pagar a prostitutas.
Ponto. É o que eu deduzo só por aí. Não, essa não sei qual é a polémica. que se retira destes e-mails? José Calado. Eu acho que às vezes que nós, quando estamos aqui no calor do debate, da discussão. Está ali, olha, Calado, desculpa, olha. 200 o tempo que quiser. É para quê? mas, É para comprar flores aos monhés que andam aí? Não, 200 aos monhés para ir dar... Não é? Aos indianos? Ou sei lá, eu acho que às vezes, comprar chamuças, não é? Às vezes o Fernando, neste aspecto, às vezes fica bloqueado. Não é bloqueado, não. E não tem noção do que diz. Tenho. Calado, eu não tenho noção do que diz. Não pode dizer. Diz-me lá, o que é que tem que... Seriamente. Ainda agora. Se for a 3 é 400, é o quê? Ainda agora, tu ouviste o que disseste agora, Fernando? Se for a 3 é 400, é o quê? Fernando, tu ouviste o que disseste ainda agora? Eu sei o que é que fica e afirmo o que disse. Então, mas afirmas eu tudo bem. estou a dizer o que vem no e-mail, se for verdade, é para pagar as prostitutas. E eu digo-te a ti, que às vezes... diga-me uma coisa. Eu digo-te a ti, que às vezes ficas bloqueado e não tens noção daquilo que estás a dizer. Vou ler aqui, agora, não vamos é fazer das pessoas parvas o que diz no e-mail. 200 euros se for 3, ou mais uma hora, não sei do quê, são 400. É o quê? É o quê? Não há muito a dar a volta, Calado. Não há. Por muito que tu queiras... Está bem. O que é que tu dizes? O que é que... Então vamos... Eu peço desculpa a ti, a mim. Diz-me o que é que achas, deduz, o que é que tu deduzes daquilo que está ali. Eu não tenho que deduzir. Tens de deduzir, tens. Eu não tenho que deduzir. Então se estás-me a acusar de uma coisa, eu não estou a acusar de nada. Eu só estou a dizer. O que é que aquilo quer dizer? Eu só estou a dizer. Não há outra palavra, não há outra explicação. Em relação ao que disseste ontem, às vezes tens de ter noção do que dizes. Aquela frase que tem um preço tem a ver com quê? A vida pessoal de árbitros. Claro. Não é algo que foi enviado aos árbitros, tem a ver com a vida pessoal de árbitros, claro. E essa informação poderia estar na posse do Benfica e poderia eventualmente levanta a suspeita sobre se seria utilizada pelo Benfica para pressionar o Fernando está a deduzir que isso era enviado para os árbitros. Ou seja, não é o que a Mariana está a dizer. Lá vamos aos X. O que eu vejo nisto é, se isto for verdade, quando se fala em dinheiro, então quer dizer, que chegámos, quando andavam aqui no Pinto Dourado os benfiquistas, a fruta deduziam logo que era dinheiro. A fruta não sei do quê, eram logo prostitutas. E aqui, está aqui, 200 euros uma coisa, Fernando. 400 já não é dinheiro, Fernando. É o quê? Fernando. É vouchers outra vez? É jantares? É camisolas? É o quê? É melhor dizer que não percebeste o contexto da coisa. Não, vocês é que percebem tudo. Eu percebi desta maneira. Mas isso não era para ser enviado para os árbitros, não estás a perceber? Não interessa se é para os árbitros. Porquê é que vai isto para um meio então não do pode dizer o que disseste, Fernando. Porquê? É para quê? Fernando, não podes dizer. Posso dizer, posso dizer o que eu quiser. Não, tu podes dizer o que tu quiseres, ok. Só deduz E eu também posso dizer que às vezes tens de ter noção do que dizes. Quando se fala 200, metes aqui dinheiro aqui, é para quê? Para que é isto? É para quê? Só deduz isto. Não, na minha opinião não há outra explicação. Posso estar enganado. Se estiver enganado, lamento, mas não é. É o que eu acho. Só por aí. Manuel Freitas, esta introdução da vida pessoal... Esta introdução da vida pessoal dos árbitros aqui levanta a suspeita de uma eventual pressão que possa ser exercida sobre os árbitros utilizando informação comprometedora. Sim. De acordo. Eu inclino mais dos 200 euros para as chamuças, acho que... Para as chamuças, não é? Após manhãs, não, acho. Vou só dizer uma coisa. Vou só dizer uma coisa. Mas agora a sério, isto foi só uma parte para aliviar aqui esta conversa que é muito complicada. Eu não consigo. E aquilo foi no calor ali com o calor. Eu devo confessar. Mas mantenho. É por isso que eu dou a quem doer, quero ver isto tudo, gostava que isto fosse tudo explicado. Porque seja quem for, que tem este tipo de informação, eu acho que isto é o fim, isto é o descer o mais baixo possível. E, portanto, é para fazer pressão, eu também acho que é para fazer pressão. Oferta, a leitura que eu fiz disto é, se quiserem arranjar uma festarola, é um preço para uma festa e outro preço para outra festa. Agora... Então o que é que isso quer dizer? Quem fica da posse desses dados é que os poderia ou não utilizar. Exatamente. Agora, daqui não infiro mais nada do que mas José, o mais grave é que dentro deste pacote, né, está incluído
todos os árbitros da Primeira Liga. Sim, exatamente. Porque não há nomes. Sim, exatamente. Isso aí é grave, claro. Como é que isto é possível? Isto é uma falta de respeito enorme. Então estás-me a dar razão. Eu se fosse os árbitros, começava a distribuir processos. É como a história do... É como a história da Amante. A história da Amante não se falou... Sabes qual é o problema? Devem ter rabos presos, por isso é que estão caladinhos. Espera aí que ainda aparece aqui uma fotografia minha. Fernando. Todos. Fernando. Não, é como a história... Se eu sou árbitro. Não estou metido em Podemos ficar aqui a noite então vou mandar um bitite e depois aparece aqui uma ainda há muito para da minha desenvolver. noiva. Deixa-me só dizer, a leitura que eu fiz foi: isto é uma proposta que pode ser utilizada. É a leitura que eu faço. E serão feitas mais leituras já a seguir esta edição do Golos. Nós despedimos por aqui, mas já a seguir novos dados sobre este escândalo dos e-mails no especial CM com o Cláudio Carvalho. Boa noite.